Sejam muito bem-vindos ao Sala 1. Para quem não me conhece, meu nome é o Hendrik e hoje eu estou aqui para conversar sobre um assunto que está na vida de todo mundo e às vezes a gente nem percebe e também tem relação, o nosso convidado tem relação com esse episódio ou com esse podcast como um todo. Mas antes da gente começar o nosso papo, eu convido vocês a deixarem sua curtida, escrever aí nos comentários quem vocês gostariam de assistir aqui no Sala 1. Além disso, vocês também podem se inscrever no canal, porque a gente vê que muita gente assiste o Sala 1, mas não é inscrita no canal. E, lembrando, se você for uma pessoa de áudio, a gente tem versões nos principais players de podcast, incluindo o Spotify, então deixa 5 estrelinhas pra gente, que vai ajudar a gente bastante. Ele é a razão desse podcast. Metade desse podcast existe, uma boa parte, por conta dele, tá? Ele é arquiteto, ele é pós-graduado em neuroarquitetura e também ele fez o projeto artístico do podcast que vocês assistem aqui. Ele também é aquariano, tinha que ter um defeito, não é mesmo? Porém, entretanto, é uma pessoa que eu já conheço já de bastidores e conheci pessoalmente hoje e já tenho uma certa admiração. Como é que você tá, Gustavo Campos, aqui no salão? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Hendrik. Tô bem, graças a Deus. Você tá bem mesmo? Eu tô joia. Aqui a gente tá bem. Eu Sempre acho conversando só por WhatsApp, finalmente, né? Finalmente a gente se encontrou e quando a gente tava fazendo a pauta pra gente fazer esse podcast, a gente conversou bastante, né? Sim. E você me trouxe um assunto que eu acho que talvez seja uma das coisas mais interessantes, porque eu sou da área do marketing, né? Sim, eu sou da área da publicidade e eu já ouvi falar sobre o neuromarketing, que é, para mim, muito familiar. Só que você falou sobre neuroarquitetura que eu desconhecia até anteriormente. O que é a neuroarquitetura? Então, Hendrik, é uma especialização até um pouco recente no Brasil, tá? Ela não está muito difundida ainda nos brasileiros, mas basicamente é associar a neurociência à arquitetura, né? E como que os espaços, como que a gente projeta os espaços, projeta o design dos espaços, como que eles vão interferir diretamente no cérebro do ser humano, do usuário, como que ele vai utilizar aquilo ali. Então, muito além de se fazer um projeto bonito, tem que ver como que isso vai atingir o usuário. E como é que, por exemplo, a gente tem a arquitetura tradicional com todas seus viés e suas ramificações e tudo mais. Como é que você, por exemplo, aplica isso num projeto? Eu quero minha casa mais moderna, assim, eu quero um projeto mais modernista, mas eu quero trazer isso, por exemplo, essa questão de fazer com que a gente tenha, como é que é a palavra? Cognição, né? Cognição. Fazer com que o processo do desenho da minha casa seja interessante de forma cognitiva. Como é que funciona isso? Então, Hendrik, o que acontece? A neuroarquitetura, ela segue os princípios da neurociência. Então, a gente fica, né, na especialização a gente estuda bastante, vai para dentro de um laboratório, literalmente disseca um cérebro humano, para poder entender como que ele funciona e os princípios para a gente poder aplicar isso no cotidiano, né? Então, tem vários fatores que a gente tem que pensar antes de projetar uma casa, um quarto, uma sala. Isso falando de aspecto de moradia, tá bom? Então, assim, a gente tem neurotransmissores que são responsáveis por grande parte do nosso dia a dia, né? Dos comportamentos de estresse, de sono, comportamentos agressivos ou não. Então, isso precisa estar... como que eu vou dizer, esses neurotransmissores, a gente precisa projetar um espaço que vá deixar um quarto, por exemplo, uma melatonina mais trabalhada, para que você tenha um sono mais tranquilo, né? A gente não quer que o resto da casa, quando você chega estressado em casa, deita no sofá para ver uma TV, você não quer que uma iluminação libere mais cortisol, te deixando mais estressado, que é um hormônio do estresse. E assim a gente vai trabalhando. E aí a gente tem as ferramentas para poder encaixar cada hormônio no seu lugar. Não, isso é importantíssimo. Eu acho que a questão... Eu sou uma pessoa que assim como capricorniano, prezo muitas vezes pela uma praticidade e também tem um lance meio de conforto. Eu estudo que as coisas sejam práticas e confortáveis e isso às vezes eu sinto essa irritabilidade. Esse trabalho da neuroarquitetura, ela tem alguma eficácia até na melhoria de saúde mental, por exemplo? Sim, sem dúvida. Isso sem dúvida, tá?
colocar alguns casos que geralmente a gente estuda, esses casos na especialização, já existe um estudo da neuroarquitetura aplicada em hospitais, em que as pessoas começaram a desenvolver curas e melhoras mentais em aspectos de depressão e tudo quanto há, através da neuroarquitetura, da biofilia, entre outros aspectos que estão lá dentro. Biofilia é? A biofilia é quando a gente traz a natureza para dentro do espaço, tá? Seja através de um jardim vertical, através de um jardim que a gente monte, através de plantas, trazer a conexão ser humano e natureza, mesmo que seja dentro de casa ou dentro de um comércio. Quando você faz, por exemplo, esse tipo de estudo, você leva em consideração como é que funciona a psique lá do seu cliente para poder se adaptar? Porque, por exemplo, eu falei, eu sou o cara prático, mas eu não me importo se a coisa é tão bonita esteticamente. Se for prático, para mim é legal, mas tem gente que o lance da estética, inclusive pessoas que eu conheço, que eu não vou citar nomes, tá ali do outro lado. Então, que também é meu cliente. Que também é seu cliente. Então, olha, por favor, fechem trabalhos com ele, que ele é bom. Tem vários clientes aqui, podcast, vocês estão vendo. Mas, assim, essa questão do que a gente falou, de você levar em consideração isso. E você faz um estudo da pessoa? Você tipo, vamos fazer um teste aí. Geralmente, quando a gente é contratado, a gente faz um briefing, né? A gente faz um briefing e através desse briefing a gente vai mais ou menos entendendo um pouco, né? Na especialização a gente tem muito pouco de psicanálise, mas a gente ainda tem um pouquinho para poder entender o comportamento das pessoas, né? Então a gente passa por um processo de briefing ali que a gente vai perguntando, a gente elabora umas perguntas específicas, onde a gente percebe através do briefing como que a pessoa ou como que o ambiente vai se comportar quando estiver pronto, né? Nesse caso, aí eu te pergunto, às vezes o ambiente ele vai se adaptar à pessoa, ou às vezes a pessoa também se adapta ao ambiente? Por exemplo, uma pessoa que é extremamente estressada, um bom ambiente pode mudar cognitivamente o modus operandi dessa pessoa? Com certeza, com certeza. Wendry, o que acontece? Nesses casos, e eu posso citar a minha casa de exemplo, a minha casa, por diversos motivos que não vêm ao caso agora, é um lugar que extremamente difícil de lidar, porque é muito estressante o dia a dia lá em casa. Eu fui fazendo testes, depois de fazer especialização na minha própria casa. Olha, eu sou a própria... Coisa de aquariano. E nesses testes, assim, lá em casa todo mundo tem muito problema para dormir e tudo mais. Então, fui mudando as cores da iluminação, fui mudando as cores da casa e a gente vem tendo um resultado bem positivo quanto a isso. Então, assim, com certeza, uma pessoa que ela é sempre muito irritada, sempre muito estressada, ela tem um elevado nível de cortisol. Sim. Então, como que a gente pode trabalhar esse cortisol? Trabalhando um espaço que vai liberar mais melatonina, para que poder deixar isso mais ou menos balanceado, diminuir um pouco esse cortisol e liberar mais um hormônio de relaxamento, né? Através de uma lâmpada na coloração amarela, que ela libera melatonina, tá? Através de cores que promovam mais aconchego, né? Texturas e tecidos, é muito importante falar isso, que por mais que a gente tenha crescido, a gente não perde, o ser humano não perde a questão de textura, que vem muito do bebê, né? O bebê, ele tem aquele aprendizado de textura. Então, o ser humano, ele não perde. A gente tem texturas que são confortáveis. A gente pode perceber que aqui é veludo. É veludo. Isso deixa isso confortável. Ideia dele, para deixar mais aconchegante, para dar essa ideia. Sim, e além de ser acústico. E também ajuda no acústico. Então, aqui, já te perguntando, então, você já tacou um pouco, né, nesse projeto, você tacou totalmente Sim, aqui foi pensado para deixar, né, o convidado à vontade, que no caso está sendo eu hoje. Você tá à vontade? Eu tô, acho que extremamente, extremamente todo à mundo vontade. Fala para ser um pouco mais malvado. Aliás, você falou, mas hoje eu não vou ser, hoje eu estou sendo, fino. Seguinte, você falou uma coisa, você trabalha na sua própria casa, certo? Não, eu tenho meu escritório. Você tem seu escritório. Mas aí eu te pergunto, sobre trabalho. Porque aí eu tô pensando assim, vamos pensar aqui, gente. Vamos usar. E dona de casa, você que anotou as outras, pode continuar anotando. Seguinte, para aumentar a produtividade, também existe, dentro dessa neuroarquitetura, existem formas de aumentar a produtividade dentro do ambiente, ou outras coisas também, até para fazer o trabalho ser menos estressante. Porque você não sabe que tem
estresse a gente acaba tendo dentro do próprio serviço, mas tem coisas que podem neutralizar. Também dá para aplicar isso dentro? Dá, com certeza. A gente tem que pensar, Wendrick, o seguinte, que o mesmo hormônio da produtividade é o hormônio do estresse, que é o cortisol. O cortisol faz com que a gente fique sempre muito produtivo, a gente não descansa, a gente não desliga. Então, a gente está sempre assim, por isso o estresse, né? Então, como ser produtivo, mas não ser estressado? Uma das formas que a gente mais utiliza é a iluminação acima da bancada de trabalho, ela tem que ser uma cor neutra, né? Hoje em dia, a gente já trabalha com LED há um bom tempo, então, hoje em dia, as lâmpadas de LED, a gente tem ela branca fria, neutra ou amarela, né? E entre elas tem, claro, algumas específicas que a gente pode trabalhar, mas que não vem ao caso. Tipo ring light, que normalmente sempre tem Você tem as colorações. Três colorações. Exatamente isso. A luz branca, ela é a luz que faz a gente liberar cortisol. Então, a maioria das empresas e escritórios utilizam luz branca, né? Se você parar para pensar. Tudo bem, gente, tem que existir luz branca. Na indústria é utilizado luz branca porque promove mais atenção, você está mais atento àquele cortisol, mas ao mesmo tempo ele gera estresse. Se a gente utiliza uma lâmpada de luz neutra, ela vai deixar neutro, você não vai deixar um cortisol numa quantidade correta, você não precisa ficar liberando cortisol o tempo todo ali para produzir, você vai produzir e vai embora numa boa, porque eu também não indico você utilizar uma lâmpada amarela em cima da bancada de trabalho. Sim, entendi. Entende? Ela promove melatonina, ela vai te deixar cada vez mais cansado. Mas tem uma cor assim, agora, curiosidade, para aumentar a criatividade, por exemplo? Aumentar a criatividade, ela está diretamente ligada ao cortisol. Entendi. Né? Então ainda a luz produção, branca, a luz branca é onde está. Né, para poder aumentar isso. E uma outra coisa, por exemplo, aí eu já não estou perguntando a respeito da cor, mas a respeito da força. Lugares mais iluminados e menos iluminados tem diferença em relação à produtividade, por exemplo? Um lugar que, por exemplo, tem uma luz mais escura, as pessoas vão produzir menos? Como é que funciona? Não, você falou tudo, é exatamente isso. Só que a gente preocupa, quando a gente projeta um escritório, por exemplo, a gente preocupa de iluminar as bancadas, tá? E o restante do escritório é iluminado, geralmente, o caminho, sabe? Para onde as pessoas passam. Então, a gente faz alguns perfis de LED para onde as pessoas passam, para deixar a luz onde tem que ter luz. Então, sempre é bom ter lugares muito iluminados. Não é muito iluminado. É a luz no lugar correto. Luz no lugar correto. Nos lugares corretos, tá? Porque, por exemplo, é muito comum a gente chegar nos galpões, escritórios que abrem em galpões, e ter várias luzes para todos os lados, tudo muito claro. Aquilo não é ideal para um escritório. Entendi. Porque pode até cansar, né? Cansa, você fica estressado, você fica irritado, né? Então, assim, aí nesses casos, as estações de trabalho, as mesas, têm uma luz neutra em cima. O restante, onde são lugares que as pessoas vão andar, a luz amarela. Você consegue ter um balanço de hormônios aí que vai deixar o ambiente bacana. E aí você vai começar a trabalhar e às vezes vai uma coisa interessante. Você falou de trabalho, mas uma coisa que a gente, principalmente você aqui de Igarapé, que está assistindo esse podcast, de Igarapé região, de qualquer lugar do Brasil que assista, mas a gente grava aqui, a gente tem uma ligação muito forte com o comércio, né? O comércio ele é muito forte e a gente tem vários patrocinadores que são do comércio. Como é que, por exemplo, a gente consegue usar essa neuroarquitetura dentro do comércio para aumentar, anota aí, tá, gente? Aumentar as vendas. Dicas para você aí, dona de casa e dono de comércio, para você aumentar as vendas. Porque eu, até onde eu sei, existe uma coisa chamada VM, né, o Visual Merchandising, da minha área, e pro tal do PDV, né, que é o ponto de venda, e a gente sempre quando a gente fazia trabalhos na faculdade, a gente tinha estudos de, esse totem tem que ficar aqui, porque ele ficando aqui, ele vai ter a visão, e até para planejar outras coisas como o out of home, o campo de visão, qual que é o impacto, quantos impactos, que é o que a gente fala, a gente usa muito esse termo, impacto. Você, dentro da área, o que a gente pode fazer e como é que isso afeta dentro do comércio, por exemplo? Tá, a arquitetura comercial, quando a gente trabalha a neuroarquitetura dentro da arquitetura comercial, uma das formas que eu mais gosto de trabalhar e pensar é o seguinte: a arquitetura comercial ela tem que ser chamativa, de alguma forma. O ambiente tem que chamar de alguma forma. Ele tem que ser um ambiente que vai chamar o cliente só dele passar na porta, sabe? E para isso a gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar todos os elementos que a gente tem disponível na arquitetura de interiores, desde uma marcenaria pensada de uma forma totalmente estratégica, né?
Aí a gente trabalha meio que junto nessa parte com o marketing. Com marketing para né? fazer. Isso. Agora, além disso, eu gosto muito do comércio de fidelizar cliente. Tá? Uhum. Existe uma tática que ela é muito utilizada no mundo todo, que é a questão do quê? De fidelização. Qual que é a forma mais rápida do ser humano de criar memória? Forma rápida dele criar uma memória. O olfato. Sim. O olfato é a forma mais rápida. Por isso a gente lembra de cheiro de terra molhada. Por isso a gente Sim, lembra de os várias cheiros outras coisas. eu lembro que isso daí até falava. A gente pega, por exemplo, um dos nossos clientes, olha, eu posso até citar, o nosso cliente, o Boticário, que patrocina esse podcast, obrigado pelo patrocínio, o próprio Boticário, ele tem toda a loja, ele tem cheiros dentro da loja, pra gente criar essa experiência lá. E é uma coisa que, tipo assim, toda vez que eu vou à loja do Boticário, tô fazendo a publi, ó, obrigado. Toda vez que eu vou a uma loja do Boticário, a primeira coisa eu já sei que já ser um lugar que eu vou estar com um cheiro muito agradável e muito... eu me sinto confortável por conta desse cheiro. Sim, e a forma, e você pensar assim, você tem que pensar na forma de fidelizar o cliente, né, para que ele fique fiel ali. E como que a gente fideliza nesse caso? Através do aroma, do olfato, né? Se a gente parar para pensar, a gente tem uma marca, que eu não vou falar o nome, claro, muito famosa de roupa de cama e banho, que todo mundo, quando a gente vai numa loja de essência, as pessoas compram, eu quero a essência da fulana, e lá para levar para casa, porque aquilo já ficou marcado que é a essência daquela loja. Né? Então, você fideliza aquilo. Então, minha dica é, crie uma essência, dê de brinde a sua essência para o seu cliente quando ele comprar, em vidrinhos. Você vai estar criando uma memória. Sempre que o cliente sentir aquele cheiro, ele vai lembrar da sua loja. Isso daí também vale, por exemplo, comércio, aí não fala alimentos, que também tem essa experiência. Eu sei que tem lojas que você, tipo, lanchonetes que você se sente hiper desconfortável, e tem outras que você, pelo fato do layout, das mesas, da forma que é colocada, a iluminação. A iluminação. Trabalhar também esses cheiros, assim, claro que é importante do próprio alimento, né? Claro que tem. Um exemplo que a gente, assim, se você me perguntasse hoje, Gustavo, qual o lugar que mais aplica neuroarquitetura no mundo e comercial? Eu diria o Walt Disney. O parque da Disney. O parque da Disney, ele aplica tanto neuroarquitetura que às vezes você está passeando lá perto da montanha-russa, é liberado cheiros de cookie. Para que você sinta o cheiro de cookie e vá para a parte de cá, sabe? Então, assim, é tudo aplicado, é tudo manipulado, sabe? As lixeiras e as coisas são pintadas de verde para que você não enxergue as lixeiras no parque. Entendi, porque é tudo no meio da vegetação. Você não enxerga as lixeiras, entende? Então, neuroarquitetura, ela está muito nisso. É você conseguir manipular o seu cliente a conseguir o resultado que você quer, né? E o próprio parque em si, as construções ali da cidade até chegar no castelo da Disney, elas começam num tamanho normal e elas vão diminuindo para o topo, para dar a impressão de que elas são mais altas do que são. Isso é verdade. O próprio castelo é assim. Porque, tipo, eu já fui em vários prédios, assim, altos, e quando você vai num prédio alto que tudo é igual, você acha, às vezes, que você tá no térreo. Né? Acho que tem essa impressão. Você falou uma coisa sobre cores, e aí você fala muito sobre iluminação, né? Que é onde a gente trabalha, que é a iluminação com cores. Como é que funciona isso na forma prática? Agora, já que a gente falou dentro, aplicado, mas como é que a gente funciona, tipo assim, pra mim, até um tempo, pra mim era só aquela lâmpada central. Branca e pronto. Pronto, e é isso. Eu não sabia que a lâmpada central impactava. Como é que funciona isso? Tem além das cores mais claras, existem aplicação de, sei lá, uma pessoa eu vou colocar um roxo aqui. Tem, claro que tem. Eu fiz há pouco tempo um spa lá na cidade de Bom Despacho, e na sala de massagem eles iam trabalhar com cromoterapia, então toda a iluminação era com controle remoto para mudar as cores, de acordo com o sentimento que eles queriam naquela massagem, naquela meditação, né? Então, tem esse ajuste, a gente pode aplicar. Agora, de formas isoladas, você vai utilizar, por exemplo, aqui na B1, eu já vi que lá fora a placa é toda vermelha. Você pode iluminar ela toda de vermelho à noite, que todo mundo vai saber onde é que está. Todo mundo vai saber onde que está virando a esquina. Né? Então, são formas de você se impor
para os outros usuários, através Mas da assim, você não neuroarquitetura. recomenda eu colocar uma luz roxa na minha casa? Não recomendo Nossa, não. era meu sonho de colocar luzes roxas, sabe? Eu tenho uma vontade, assim, de tacar um globo de luz. Mas aí eu não sei se eu tô querendo uma casa ou uma boate, né? Eu não te recomendo, no caso. Mas de forma prática, como você me perguntou, como aplicar as luzes, se a gente parar para pensar toda vez que eu vou projetar uma casa, né? A cozinha eu não posso colocar uma luz amarela, porque na cozinha eu preciso de atenção, eu mexo com utensílios perigosos, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa de atenção, a gente está manipulando alimentos. Então, Gustavo, então lá você vai usar a branca? Não, lá eu uso a luz neutra. Neutra. Que é uma porque luz... eu não quero uma pessoa com cortisol alto com uma faca na mão. Sim, entendi. Uma outra coisa que eu já perguntei, que eu acho que é legal isso, que você falou das lâminas, você tem a luminosidade, mas em determinados espaços você consegue usar, por exemplo, a luminosidade natural do sol dentro dessa experiência, que acaba sendo uma experiência cognitiva, né, para a pessoa. Então, aí, quando a gente projeta, a gente tem que ver a orientação do sol, né? Isso é meio que regra. A gente vê como que ele se comporta ali, vai se comportar naquela casa. Mas, é claro, durante o dia, a iluminação natural, né? Então, assim, o ideal é que o sol bata no quarto, na parte da manhã, para que mate todas as bactérias importantes, né? E você acorde. E não bata lá no quarto mais durante a tarde, que é para o quarto ficar fresco para a noite. Isso também influencia na própria experiência da cabeça da pessoa. Própria experiência. Porque ninguém quer um solzão à tarde lá no quarto. E ninguém quer chegar do trabalho em casa e o quarto tá um forno, porque bateu o sol a tarde toda. Então acaba que, tipo, também... Aí eu também te pergunto isso. Temperatura, principalmente gente que viveu esse calor aí, ainda estamos passando por ondas de calor. A temperatura também é levada em consideração nesse projeto? Sim. A temperatura ela é muito importante a gente olhar. Além da temperatura, a gente vê também a posição dos ventos. Tá? A gente precisa ter uma ventilação cruzada nos ambientes, sabe? Porque isso, às vezes, só o vento ele já baixa a sensação térmica. Sabe? Aí já dá uma amenizada, não precisa da gente ficar utilizando ar-condicionado o tempo todo. Né? Então, isso tudo, assim, quando a gente projeta do zero, né? Quando agora está projetando, pega um lugar pronto, vai fazer uma reforma, a gente tem que se contentar com o que tem e tentar melhorar da forma que está. Que pode. Uma coisa que você falou também, muito legal, que você falou do pessoal usando a própria... Você falou um termo chique que eu até esqueci, que é para quando você usa a natureza dentro, a biofilia. A biofilia, que são os tais que o pessoal chama de elementos naturais para fazer isso. Como é que, por exemplo, é legal, sei lá, colocar uma samambaia no meio da sala? Ou não? Tipo assim, como é que funciona isso? Eu não recomendo. Você vai pegar, sei lá, vou pegar aqui umas borboletas, tacar aqui também. Não é assim, não. Não é assim, não. Eu não recomendo realmente... você soltar uma samambaia, de qualquer forma, na sala, né? Mas, assim, a gente tem que pensar do seguinte, a biofilia, ela pega aí, no caso, a nossa questão desde os primórdios, desde os nossos ancestrais, quando a gente era lá da era das cavernas. Então, o ser humano, ele cresceu naquela natureza, ele entende, isso está arraigado a gente em vários fatores. E eu te explico depois os outros. Mas, assim, a biofilia, o contato do ser humano com as plantas, com a natureza, já é cientificamente provado pela neurociência que melhora o nosso estado de humor, melhora nosso estado mental, ele vai, sabe, equilibrando o nosso bem-estar. Então, a biofilia está cada vez mais presente. Se você parar para pensar, entrou uma moda muito grande no Brasil de jardins verticais. Sim. Que é uma excelente ideia, né? Porque é uma forma de você trazer a biofilia, sabe? Mas aí, mas Gustavo, o jardim vertical é uma aquisição cara. Não, tudo bem, vai lá, monte um kit de vasos. Mas eu já vi até, assim, jardins verticais até mais simples, assim, o pessoal... Tem muito DIY, assim, na internet, de jardins verticais. E também alguns jardins que eu acho até interessante, tipo, quando você faz, por exemplo, sua própria hortinha. Exato. Dentro, porque você traz a questão do aroma, né? De, por exemplo, você coloca, sei lá, um manjericão, que a gente sabe que é maravilhoso. E o próprio contato com a terra. O ser humano, é provado, isso é diagnosticado já. O ser humano, quando ele manipula aquilo ali, a terra, ele tem um bem-estar. Eu já tô virando 30 a mais, já tô sentindo que você é pai de planta. Que eu sei que é um caminho do 30 a mais, que todo mundo vira pai de planta. Eu já tive cactos
mas eles faleceram. Você conseguiu matar cactos? Consegui, eu dava água demais pra Ah, eles. Isso é um entendi. problema, tá, Um gente? problema. Nunca dê água demais pro cactus. Mas eu ainda tenho, eu gosto muito E de nem pra suculentas. eu gosto de suculentas. Eu sou Você um vai cara... matar elas também. Não, mas eu já aprendi que suculenta é assim. Você lembra uma vez por mês, coloca um bip e vai. E vai. Mas é suculentas isso. são interessantes. Assim, muita gente tem resistência a cacto por conta dos espinhos. Mas Sim. tem vários cactos sem espinhos, Uhum. assim, que são uma gracinha. Não, e tem a luva Você própria. você tem uma luva Tem pra... uma luva, você acha na internet. E tipo assim, isso, a planta que vai para cada local, por exemplo, Uhum. ela vai variar de acordo com a personalidade da pessoa? Como é que é feito esse estudo? Ah, do que você vai colocar? Planta é muito bacana, né? Eu penso assim, que cada um gosta de um estilo de planta, mas eu sou como um bom aquariano que você já contou, Sim, exatamente. eu sou a pessoa que gosta de plantas exóticas. Então eu então- misturo, sim, uns cactos ali, depois eu misturo com Samambaia. uma estrelícia do nada, entendeu? E assim E vai. também é legal, flor eu acho difícil, acho É. que é o mais difícil é ter flor, mas É. tem algumas coisas. Se você tiver, e aí é uma pergunta assim, para espaço aberto, porque também tem arquitetura em espaço aberto. Árvores, dependendo da árvore, tem uma certa cognição ou não? O fato de ter uma árvore, por exemplo, se você tem essa oportunidade, porque tem gente que vive em apartamento, mas você tem essa oportunidade de ter uma árvore em casa, é legal ter uma árvore, isso ajuda bastante. Nossa, demais. Você tem o contato ali, você tem a sombra, você pode, né, para fazer tanta coisa debaixo dessa árvore. Sim, falo, você pode colocar mesa, você pode colocar balanço, você pode pôr tanta coisa, principalmente se tiver criança. Então, assim... Meu sonho era, quando criança, ter uma casa na árvore. Eu acho super Não, chique, super legal. uma coisa muito legal. Você já fez uma casa na Não. árvore? Olha, Não. gente, você que precisa de uma casa na árvore aí, olha só. Mas eu acho Ok. legal, porque eu já vi arquitetos fazendo, né? Na faculdade eu fiz um projeto de uma escola na árvore. Ah, que incrível! Era. Eu acho tão legal, porque acho que assim, eu tenho aquela referência gigantesca de Castelo Rá-Tim-Bum. Uhum. Quem não sabe, o Castelo Sim. Rá-Tim-Bum, que Era incrível. eu já vi muitos estudantes de arquitetura estudando, porque Uhum. é uma coisa muito, assim, diferentona. É. E o fato de ter uma casa, de ter uma árvore Dentro do palácio. dentro do palácio, eu acho muito interessante. É. Mas aí tem que ter todo um estúdio para ter Tem, isso, né? tem. Mas eu acho muito legal, já vi até gente, até a Boca Rosa tinha tubarões na casa dela, né? Nesse caso, assim, quando a gente vai fazer alguma coisa muito... que vê que vai sair do óbvio, e é a minha cara fazer, Você gosta, inclusive... é claro, é aquário, né? Ele gosta. Infelizmente, a gente não consegue manter uma árvore de verdade lá dentro de um ambiente fechado. Mas a gente pode providenciar ela preservada, que a gente chama. Eu falei assim, pensando em elementos naturais, a gente tem animais, que a gente sabe que dão trabalho, mas tem uma coisa que é animal e é ornamental, é aquário. Sim. Aquário, já falando do seu signo, mas eu falo assim, a questão dos aquários. Os aquários realmente, assim, se você tiver, porque é uma manutenção muito trabalhosa, mas muita gente adora também, porque é igual cuidar de planta, né? Quem tem aquário tem... O aquário também é uma boa opção, assim, dentro, porque eu vejo muitos aquários muito bonitos, assim. Porque são terapias, né? Terapias de cada um. Cada pessoa se adapta com um estilo. Tem gente que se adapta mexendo com plantas, tem gente que se adapta com um aquário, tem gente que vai se adaptar com 2 hamster. Então, cada um vai se adaptando de um jeito. E dá pra colocar arquitetura nisso tudo? Dá, claro. Em todos em todos desde os aspectos. A casinha do cachorro. Eu posso te dizer, assim, pessoalmente, que nenhuma casinha dos meus bichos era normal. Então, então é ótimo a gente ver criando. Então, ó, só pra gente finalizar, dicas pra donas de casa. Dicas, assim, como é que a gente pode, de forma, lógico que o ideal é a gente ter um arquiteto, mas uma diquinha, como a gente pode aplicar um pouquinho, assim, de forma meio intuitiva a neuroarquitetura dentro da nossa casa. Tipo assim, uma dica que você dá, diquinhas leves, assim, que o pessoal quer saber, assim, o que você pode fazer para melhorar o seu ambiente, que seja prático, né, que dê para fazer. Olha, primeira coisa, quarto, não colocar cor forte. Tá? Porque você não descansa. Você não descansa. Cores claras. Você já acorda batendo o olho para um azul royal, você já acorda batendo o olho para um verde limão, você não está descansando, tá? Então, quarto, sempre cores mais calmas, mais tranquilas, iluminação meia luz no quarto, sempre, tá? Meia luz na cor amarela. Meia luz é o quê, Gustavo? 2 abajures? Sim, ou algo do tipo, tá? Porque para manter ali um ambiente mais calmo, que é seu ambiente de dormir. Ali é um ambiente de você desligar, sabe? Outra dica que eu daria também
seria o caso que eu falei mais cedo da iluminação da cozinha, alterar para o neutro, tirar do branco e alterar para o neutro, né? Os banheiros também, que são áreas molhadas. Bom, deixa eu ver, que eu acho que isso, as cores... Acho que já tem uma boa... Uma boa gama aí de opções. Olha, dá pra você aí fazer com crochê aí na sua casa. Porque tem gente que coloca crochê em tudo. Em tudo. Né? Por favor, gente, não dá. Não, você não gosta, não. Eu já sei que você é essa pessoa. Mesmo sabendo que eu gosto muito de elementos de brasilidade, tipo filtro de barro, eu acho que... Eu sou um grande fã do artesanato brasileiro. Não, é muito eu bonito, amo, mas assim, colocar até a capinha do botijão de crochê não dá, gente. É um pouco complicado. É um pouco complicado. Falando nisso, você agora, falando um pouco de você. Olha, chegou um momento de saber a intimidade. Não, mentira, não é assim. Mas assim, falando de você, você já é arquiteto há quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio, olha só. Pra quem tem 20, né? Que é a sua idade. Eu tenho. Pra quem tem 20, começou outro... Não, mas agora falando sério. Como é que vem o seu interesse pra ser arquiteto? Por que não outra profissão? Então, na verdade, eu tenho outra profissão. Tem né? outra, mas tipo assim, hoje você desempenha Hoje eu desempenho arquitetura. Na verdade mesmo, meu interesse pela arquitetura era desde criança. Desde criança, eu tinha aqueles brinquedos, né? A gente não pode falar o nome da marca, mas eram uns bloquinhos da gente montar. A gente monta que podia estar patrocinando a gente. Então, a esses brinquedos eu já fazia casa com eles. Eu nunca tive essa habilidade. Eu já fazia casinha com eles já. E eu já ia para a escola, eu desenhava plantas baixas na escola. Olha, já faz... Era ali nos 13, 14 anos, com régua. Mas é legal. Visto de cima, né? A planta da casa vista de cima. Que eu olho lá e falo assim, labirinto. Que você olha e fala assim, aqui vai ser uma sala. Aqui é uma sala. E a pessoa fala, não, aqui é a cozinha. Mas aí eu acabei indo para outra profissão na época e depois, assim, eu sempre queria entrar, não entrava e acabei entrando na faculdade e foi. Aí eu formei, já fiz 2 especializações, que foi a neuroarquitetura e light design, e aí tô aqui. Legal. E, tipo assim, você estimulando, porque a arquitetura eu acho que é uma profissão muito legal, assim, da gente estimular a garotada, principalmente muita gente que gosta disso, né? Tem um amigo meu que ele tá querendo fazer arquitetura agora e ele já tem anos numa mesma profissão e tá querendo trocar para arquitetura. Para você, quais são, tipo assim, hoje as dificuldades? Porque a gente tem bastante arquiteto no mercado. Quais são as dificuldades hoje de ser arquiteto no mundo das redes sociais hoje em dia? No mundo das redes sociais, a dificuldade, eu acho que a maior de todas é todo mundo achar que é tudo muito fácil. Essa é a maior. Todo mundo acha, assim, que vai baixar um aplicativo no celular e consegue fazer todo o projeto ali e não precisa de arquiteto. Ou uma dança de TikTok. Dança TikTok e pronto. E não é assim, né? Se a gente parar para pensar, ou aquele famoso, né? As pessoas jogam The Sims e acham que a arquitetura é aquilo ali. Eu mesmo, por exemplo, acho que eu não serviria para ser arquiteto, eu até falo, porque eu sou uma pessoa que eu tenho preguiça de customizar tudo. Sim. Eu sou uma pessoa, assim, que pra mim, assim, a casa do The Sims já veio assim, tá ótimo. Tá perfeito, isso. Né? Lógico, eu coloco alguns elementozinhos, mas eu sou do tipo que eu coloquei o elemento, nunca mais vai mudar. Eu sou essa pessoa que, tipo, igual a minha mãe fala, o Hendrik monta o quarto dele pra ele não mexer nele, porque se ele mexer uma coisa, ele vai ficar muito irritado. Sim. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu queria ser mais... Eu gosto de coisas muito práticas, então acho que pra mim é isso. Mas assim, basicamente, o Hendrik, eu acredito que a maior dificuldade das pessoas não seja nem conseguir a clientela ou começar a trabalhar no mercado de trabalho da arquitetura, porque arquiteto é muito pessoal. É igual barbeiro, cabeleireiro, você gosta de um, ele gosta de outro. Sim. Entendeu? O outro gosta de um, outro dá certo com o outro. Ninguém gosta do mesmo médico. Entendeu? Médico também, se balançar uma árvore, cai um monte de médico. Exatamente. Então, hoje em dia tem mais influencer do que médico, gente. Eu tô assim besta. E o problema é que os influencers, eles ocupam influencer e arquiteto. Influencer e tal, tem muito isso. Uma coisa assim, como é que você chegou? Porque eu acho que você falou sobre isso. É o seu diferencial. Quando você reparou que você tinha esse seu diferencial? Porque a gente percebe que seus trabalhos são bem fora da curva. Eu acho que isso é muito legal. Então, geralmente eu penso o seguinte, eu analiso o que vai ser o trabalho para aquele cliente, o que ele realmente quer, né? Porque isso também é importante analisar. Não é porque eu gosto disso que o meu cliente vai gostar. Sim. Eu preciso trabalhar no gosto do meu cliente. Sim. Entendeu? Então,
O diferencial é isso, você saber decifrar o briefing que seu cliente te passou e colocar isso no papel, no caso, no computador. E às vezes você consegue até colocar, misturar um pouco da sua personalidade, porque você coloca sua assinatura Sim, dentro desse serviço. sim, Que é a mesma exatamente. coisa que a gente fala, que a gente trabalha aqui na B1, tá? Público para B1, a gente faz artes, várias pessoas aqui, e às vezes a gente faz para o mesmo cliente, mas ainda tem uma certa diferenciação, porque são pessoas diferentes Sim, fazendo. exatamente. Entendeu? Ainda tem uma diferença. Sim. Lógico que a caminha é melhor, né? Aqueles, sacanagem. Não, Mas é exatamente isso. é bem São isso. assinaturas diferentes, né? Sim, sim, exatamente. Você tem prêmios, que eu fiquei sabendo que você é premiado. Tenho, Me eu contaram ganhei. aqui, só escreveram assim, ó, ele tem prêmios, pergunte sobre, tá escrito aqui. Como é que é? Não, mas não é assim, gente. Eu ganhei um prêmio na cidade, Bom Despacho, Ah, olha, bom despacho. como o melhor arquiteto de lá. Olha, você Foi, ganhou isso. Foi. E você esfregou na cara de todo mundo lá? Não, claro que não. Não, tô brincando. Como é que foi? Mas como é que é isso? Tipo, receber esse prestígio? Porque eu vi fotos, né? Você ir lá recebendo a premiação. Uhum. Como é que é, tipo, ter tipo, você tem 3 anos na arquitetura, 3 já anos. ganhou seu primeiro de muitos prêmios, que Deus vem te aí, ouça, vem amém. aí, assim, uma prateleira cheia, né? Amém. Você vai ter que até fazer um espaço na sua casa para guardar tanto prêmio. Mas como é que foi, tipo, isso, tipo, de ganhar e tudo mais? Eu penso justamente como você falou. Eu penso, tenho só 3 anos formados com as 2 pós, né? As 2 especializações e já consegui ganhar esse prêmio. Então, para mim, é assim, eu fico muito feliz. Mas o tempo todo eu falo é que ninguém faz nada sozinho, né? O prêmio não foi só meu, ele foi meu e de quem trabalha comigo, né? Das meninas que estão comigo lá no escritório, porque assim... Manda um beijo para elas, olha. Um beijo. Um beijo para Sofia e para Jéssica. Olha, meninas, ó, representadas aí. Elas estão sempre comigo, eu não tenho como falar que o prêmio é meu, né? O prêmio é nosso, elas me ajudam todo dia, elas me aguentam, me aturam, porque eu sou insuportável trabalhando. Eu sou. Aquariana eu nunca acho. Eu sou. Não, mas eu acho que, mas aí nesse caso não é porque eu acho que vou fazer uma meia culpa aqui. Pessoas não são insuportáveis, é que você é uma pessoa muito dedicada ao serviço, a gente percebe isso. Então, assim, às vezes pelo fato de ser exigente, muito acaba que a gente se esbarra, mas eu acho que faz parte do processo, Sim, né? não, com certeza. Faz parte totalmente do processo. Acho que agora, pra gente começar e finalizar esse podcast, a gente tem um quadro aqui que normalmente a gente fala uma frase e a pessoa completa. Tá? Aí, se você não quiser responder também, você não responde. Tá bom? Mas são coisas fáceis. São coisas fáceis que vão virar cortes aí na internet. Essa é a ideia. Minha maior realização pessoal é... Independência. O projeto mais difícil que eu executei foi... Eu não posso falar. Eu tava tentando... Eu não posso falar. Tava tentando tirar essa daqui, mas não teve... O apartamento de uma certa pessoa, aí que a gente não pode falar o nome, mas que chama Caleb, tá bom? Tudo bem? É o seguinte, o cômodo da casa que eu mais gosto de projetar é... Quarto. Você gosta mais de quarto. Se eu pudesse deixar uma mensagem... Mas eu posso explicar o porquê do quarto? Pode explicar o do quarto. Porque eu acho o significado do quarto, ele é muito forte. A maioria das pessoas começam, né, e até hoje, quando elas estão tristes e tudo, elas dormem no formato da posição fetal. Sim. E geralmente na cama. Eu acho que ali é o ambiente que mais parece de forma inconsciente com o útero materno, sabe? Então, projetar aquele ambiente ali, eu acho que é muito sagrado. Nossa, muito legal. Eu acho que tem até gente que fala assim, não pode colocar muita coisa no quarto pra dar isso. Eu faço totalmente o contrário, mas tudo bem. Se eu pudesse deixar uma mensagem pro Gustavo vamos colocar o Gustavo de 3 anos atrás, eu falaria... Vai em frente. E se eu puder deixar uma mensagem pro Gustavo de 10 anos no futuro? No futuro? Uma mensagem você vai deixar 10 anos, você vai ver essa mensagem. Vai em frente. Os meus pets são... Tudo pra mim. Meu filho. Um sonho que eu tenho, mas ainda não realizei é... Difícil, né? A gente não facilita muito.
Eu acho que viaja à Europa. Viajar Ainda pra não Europa. fui. É. O melhor da vida é... Dormir? E o pior da vida é... Acho que talvez conviver com algumas pessoas, né? É difícil, É né? mais difícil. Tô olhando pra ela. O sucesso é... Saber que você chegou lá. E o fracasso? Levantar e tentar de novo. E pra finalizar esse bate-papo gostoso, a frase da minha vida é... Eu gosto daquela que fala assim... Caia 100 vezes, mas levante 101. Porque uma hora, né? Uma hora vai. Uma hora vai. É. Uma hora chega lá e uma hora vai. Gustavo, foi um prazer conversar com você O prazer aqui é hoje. meu. Eu fiquei muito feliz porque eu queria conhecer já você pelo fato do projeto, que a gente trabalhou muito para esse projeto acontecer e foram noites e noites e dias e a gente conversava com você e você sempre atento, tá, gente? É um ótimo arquiteto para você contratar aí. E é isso. Muito obrigado. Obrigado você, Wendy. Foi um prazer ter vindo. Finalmente conhecer o espaço pessoalmente, né? Que eu ainda não tinha vindo. Só online, a gente resolvendo tudo à distância. Mas um prazer conhecer todos vocês. E muito bom estar aqui. Muito obrigado mesmo. E você aí que gostou desse podcast, não esqueça de deixar sua curtida, por favor. E também aí comenta, né? Faz uma pergunta aí. O que você achou do Gustavo? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. E não esquece de se inscrever. Se você estiver ouvindo a gente por uma plataforma de áudio, deixa 5 estrelinhas lá, que a gente vai ficar muito feliz. E é isso, tá? Obrigado de novo Obrigado a todo mundo que acompanhou esse episódio. E meu nome é Wendrick e ninguém liga. Tchauzinho.